O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio, pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas penas, e sob as suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita. Tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Pois disseste, o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente, porque a mim se apegou com amor. Eu o livrarei, pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele. Livrá-lo-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade, e lhe mostrarei a minha salvação. A promessa do Salmo 91 é para aqueles que estão debaixo da potente mão de Deus, ou à sombra do Altíssimo. Aquele que faz do Senhor realmente o seu esconderijo, aquele que descansa, aquele que procura o refúgio no Senhor. Como diz o Salmo 46, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Então, é para todos aqueles que buscam e se refugiam no Senhor, porque nele nós vamos encontrar refúgio, proteção, a paz que excede todo o entendimento que está na pessoa bendita de Jesus Cristo. Que vocês tenham uma boa noite, que Deus continue nos abençoando, nos dando condição para podermos sempre estar na presença de Deus, desfrutando do conhecimento do Senhor, que possamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor, porque só nele nós vamos encontrar a verdadeira felicidade e a liberdade que o mundo não pode nos oferecer, porque a liberdade que o mundo oferece, na verdade, é uma libertinagem. Mas em Cristo nós temos uma verdadeira liberdade. Como ele mesmo falou, se vós realmente sois meus discípulos, se vocês realmente buscarem a minha presença, vocês são meus discípulos. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis os meus discípulos. Que Deus abençoe. Que Deus continue nos dando essa esperança, essa expectativa, porque é necessário nós termos as expectativas no Senhor. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Na verdade, esse é o versículo correto. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Livres de quê? Muitas vezes nós estamos presos a algo que nós não imaginamos. Mas a Bíblia fala que quando o homem ele se torna
servo do pecado, o escravo do pecado, isso já se tornou o Senhor, de certa forma, da sua vida, porque ele não está conseguindo se libertar dessa situação. Então precisamos saber que em Cristo há uma liberdade, no sentido de que nós não seremos mais escravos do pecado, porque em Cristo nós somos agora livres, não que nós não temos pecados ou não venhamos a pecar, porque a Bíblia diz que se aquele que diz que não peca, ele é mentiroso. Mas não se trata do pecado em si, mas da prática do pecado, ou seja, aquele que não se arrepende dos seus pecados, não sente nenhuma culpa, não sente nenhum remorso. Então essa pessoa ela está na prática dos seus pecados. E o pecado ele traz a morte. Não podemos esquecer isso. O pecado traz a morte. Porque se caminhamos, sobre esse jugo do pecado, nós estamos caminhando para a morte. Mas em Cristo nós temos agora a esperança de que nós somos agora guiados pelo Espírito Santo de Deus. Porque quem anda agora com o controle, a direção do Espírito de Deus, ele vai se inclinar para as coisas do Senhor. E quem se inclina para as coisas do Senhor, esse é verdadeiramente livre. Ele serve ao Senhor, mas é livre de todo esse jugo, de todo esse peso que o pecado traz. Não se enganem, o pecado traz consequências. Aparentemente são coisas boas para a carne, porque a carne ela milita contra o espírito e o espírito contra a carne, como diz a palavra. Então não pode haver esses dois permanecendo ao mesmo tempo. Ou você dá lugar a Deus, ou você dá lugar à carne. Então o homem precisa entender isso. Ele sozinho não pode. Nós não conseguimos sozinhos. É por isso que Deus envia Jesus como aquele que vem para nos resgatar, nos substituir. Porque Jesus é o plano perfeito de Deus. O único homem capaz de viver na terra e não pecar. Foi o único que conseguiu viver sem pecar, sem ter nenhuma culpa, porque era necessário um homem perfeito, porque os nossos pecados estavam nos levando para a condenação. E é por isso que a Bíblia diz em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que envia o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, é necessário o homem reconhecer Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, porque somente assim ele vai poder alcançar a bênção da salvação, porque é pela graça que nós somos salvos. Não é por obras, para que ninguém se glorie, como diz o texto de Efésios, a carta de Paulo aos Efésios. Não é por obras para que ninguém se glorie. Então, se fosse assim, se fosse por obras, Jesus não precisaria ter morrido na cruz. Então, não é por obras. Não é pela justiça humana, porque a justiça humana ela é incapaz de trazer salvação. Mas foi necessário o sangue precioso do Cordeiro de Deus, como disse o evangelista João, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então é em Jesus que nós vamos encontrar essa saída, esse escape, e a porta da salvação está na pessoa de Cristo. Não estou falando de religião, não estou falando de nada semelhante a isso, porque Cristo Jesus,
ele não é uma religião. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por intermédio de Cristo. Então que todos nós possamos continuar vendo, acompanhando os sinais que estão acontecendo no mundo, porque a volta de Cristo se aproxima. Nós estamos vivendo os últimos dias, nós estamos vivendo tempos difíceis, trabalhosos, em que tem crescido o número de pessoas que estão vivendo ansiosas, sem expectativa, sem esperança, não tem a paz, não tem, enfim, tudo aquilo que é necessário ter para se viver bem. E Jesus, ele promete aqueles que vêm até ele. Ele faz um convite. Ele diz assim: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então Jesus, ele convida a todos nós a estarmos diante dele, porque nele nós vamos encontrar esse refúgio, e o nosso peso que muitas vezes nós carregamos, nós temos que entregar a Jesus, porque a Bíblia diz que nós devemos lançar sobre ele todas as nossas ansiedades. Quantas pessoas estão vivendo ansiosas, e é necessário entregar, e entregar significa confiar, entregar significa você deixar agora de carregar fardos que você não tem condição de levar sozinho. Mas Jesus, ele pede, ele convida a você ir até ele. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. E como eu falei, são dias difíceis, mas em Cristo nós vamos achar tudo aquilo que precisamos, tudo aquilo que a nossa alma precisa. Porque a Bíblia diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Assim como nós necessitamos todos os dias do alimento cotidiano, o alimento para o nosso corpo, assim também o nosso espírito precisa ser alimentado. E o que alimenta o espírito? A palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é alimento para o espírito. Por isso que Jesus falou: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E essa palavra, ela continua a mesma. Ela não mudou. Essa palavra, ela tem um benefício muito grande. Já foi comprovado até mesmo pela ciência do poder, não somente da palavra, como também da oração. Pessoas que oram, pessoas que vivem em comunhão, né, com o seu Deus, com o Deus, né, que nós assim cremos, o Deus Criador, esse realmente vai ter uma qualidade de vida melhor, no sentido de que haverá plenitude, haverá benefícios tanto para seu espírito, a sua alma, né? O seu corpo também é alcançado, porque está relacionado, né? O espiritual está relacionado também com o corpo. Então, que eu, todos nós possamos considerar que é em Deus que nós vamos achar sempre a saída, aquilo que precisamos, que almejamos, porque tudo nesse mundo é muito fútil, é muito passageiro.
Nós não sabemos o dia de amanhã, nós não sabemos como nós vamos estar daqui a 5 minutos, a 1 minuto ou a alguns segundos. Então, qual é o mais importante? A nossa eternidade ou coisas passageiras? A Bíblia diz que há muitas pessoas que acham que morreu, acabou, não tem mais vida, se acaba na morte, mas a Bíblia fala totalmente o oposto. Nós estamos aqui vivendo um tempo, e a Bíblia chama aqueles que são de Deus como peregrinos, como que estão passando, estão de passagem nessa terra, mas a cidade que nós almejamos é os céus. É aonde nós vamos encontrar verdadeiramente a alegria, satisfação, porque não haverá mais morte, não haverá mais dor, não haverá mais lágrimas, não haverá mais pranto. Então vale a pena esperar essa promessa maravilhosa do Senhor. Nós vamos continuar tendo outras lives trazendo palavra de Deus para a sua vida. Estou fazendo um teste, na verdade, com relação a essas lives, mas vai chegar um momento que a gente vai ter mais tempo para ministrar a palavra, para assim poder alcançar pessoas, porque o objetivo é esse, que pessoas possam conseguir se fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Que Deus abençoe, boa noite para todos, que a paz do Senhor Jesus possa alcançar a vida de cada um de vocês, em nome de Jesus. Amém.